Outra vez. Está lixado, João. Não, mas... Estamos aqui a tentar perceber as formas de ligação mais importantes de serem prosseguidas por nós hoje em dia. Estás a falar horizontal e a vertical, é? Eu estou... Sim, quer dizer, isto tudo acaba tudo na cruz. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte. Pois. O Cristo uma vez em Não andar... sabemos se é O Cristo crucificado ou não. A visão é a cruz, mas o resto tens que ver. O Cristo uma vez em andar. Sim. E a seguir por um multidão. E de repente perguntou, quem é que me tocou? Tocou uma mulher. Quem é que me tirou uma virtude? E a senhora disse, fui eu e estou curada. Exato. Portanto, vamos lá ver se nós nos entendemos, Pedro. Sim, sim. Palavras são palavras. Claro. Depois há a palavra. Pronto, mas Que é aquela palavra que desde a mera pronunciação Sim, 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 sim. até à sua evanescência na tua inteligência é marcada pelo poder de Deus. Claro. Pelo destino, é aquilo que é e só aquilo é. Claro. Portanto, Pronto. e nós temos a possibilidade, não é? Nós temos a possibilidade de pensar, portanto, de mediar as coisas, mas tu propões-te, de uma forma para mim ingênua, peço desculpa, Diz? Pois. tu propões-te transformar essa permanente mediação em qualquer coisa que de repente é o cume e ali se processa aquele momento iniciático fundamental nas pessoas. Exato. É uma liturgia. como sabes- São liturgias. Porque como São tu certos sabes, Pedro, momentos de Mas tu epifania. tens um outro problema contigo que eu também tenho comigo, mas também Sim. tens. É quando tu pões isso nessa base, Sim. que é uma base, digamos assim, perdoa a expressão, pedagógica, porque tu dizes, não é tu caminhares para a alta montanha, ficas lá sozinho e alguma coisa vem ter contigo. Não é assim. Pode Porque se ser. fores nessa linha, Também pode vais ser. numa linha ascética, Tem que haver sempre um bocado epá, também. que tem uma, digamos, tem um caminho mais ou menos conhecido e que não é, se calhar, muito agradável. Mas isso não Pá, é tem agora que para ser. nós falar. Nós temos que fazer os três caminhos. Não, pá. o único problema do ascetismo é que no ascetismo pá, não há o outro, não há o amor. E, portanto, Não, o mas, ascetismo, mas todos nós temos que fazer algum É tipo lá, de amor. ascetismo. Não, no asceta não. Epá, porque o asceta está sozinho, pá, e quando tu te amas a ti próprio, pá, a única coisa que sentes é orgulho, mais nada. O amor tem que ser o outro, pá, senão não há amor. Pá. E portanto, só podes amar a ti próprio quando estás O asceta, mas o asceta está a fazer isso pelo amor a Deus, pá, está-se a sacrificar e a sofrer pelo amor a Deus. Pá, e só esses gajos já conseguem, cada vez há menos ascetas. Há bocadinho o teu irmão João Sim. disse-me assim, olha, eu achei que ainda hoje me lembro de uma história que tu me contaste e agora eu vou-te contar a mesma história. Pois. Eu disse, aquela história do Anu Assada e do Anu Assadar. Eram dois irmãos que eram filhos de Adão, peço desculpa. Sim. E então, naquele tempo, era muito fácil ser asceta. Qualquer pessoa podia ir para a beira Para a floresta, claro, estar estar a 40 meditar. anos, pá, porque não passavam automóveis, pá, não havia Exato, televisão, claro, etc. claro. E, portanto, o Adão tinha esses dois filhos e um deles, pá, verificou que era um ser humano. Ou seja, que tinha uma capacidade, pá, e uma dignidade no seu estatuto que ele não encontrava em comparação para neste mundo, pá. Nada de Em comparação com os animais ou com as pedras, Com tudo. com os elefantes. com tudo o que o rodeava. Pá, não Com sei tudo porquê. o que o rodeava. Isso é uma Espera aí, visão não começa agora a muito discutir, que essa não é a questão. antropocêntrica. Essa não é a questão, por isso é que eu digo que tu não és asceta. Por isso é que eu digo que tu estás-te a enganar nesse aspecto. Mas eu não digo que eu sou asceta, eu acho que todos nós temos que ter um certo ascetismo, temos que ter um certo controle. Está bem, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É isso, pá. Isso é que eu estava a dizer que tu não estavas a propor o ascetismo. Portanto, estamos Não, de acordo. pá, não. Eu estou-te a Nós estamos explicar a fazer- porque é que o ascetismo Sim, não é mas, uma boa epá, nem via. vale a pena- E a boa via Pois. é essa, porque esse Anuar Sadas, ele começou A praticar como ao Buda. e a pedir a Deus Sim. para o libertar, pá, das suas limitações. Pá. Sim. Portanto, deixou de respirar, deixou de se alimentar, deixou de precisar de se mover. Claro. E quando ele ficou naquele limite entre a vida e a morte, Deus perguntou-lhe o que é que tu queres? E ele disse, queres ser um Deus. E então Deus deixou-o ser Deus. Ele foi um dos deuses do panteão hindu. E há vários deuses desses. Há vários deuses desses. Não é tu riste porque se calhar achas que eles não existem, mas eles existem. Eles existem. Mas a origem não é essa. Não. Pá, a origem dos deuses do panteão hindu é um grande mistério. Pá. É um grande mistério, pá, que eu já me interroguei várias vezes, tenho as minhas hipóteses de O que eu acabei de dizer não é explicação. um mistério, pá, então tu estás-me a contar um mistério melhor. Claro, porque há muitas formas de nós Agora, admitirmos a essa origem. questão é Pá. esta, pá, eu não sei até que ponto é que de facto a tua proposta de, no fundo, conscientização do ser humano Sim, sim. Consciencialização da sua dimensão seja espiritual. possível Das- nessa perspectiva que tu falaste, pá, porque de facto, quando tu falas, por exemplo, do imã, Sim.
O imã não está ali por si. O imã está ali em nome de uma autoridade. Quando eu digo Eu autoridade, falei do imanato, falei do princípio, neste momento não há um ímã visível. Existe o ímã oculto. claro, mas esse imanato é uma realidade. Exatamente. E tem- Mas é uma realidade potencial. É como o Espírito Santo. Portanto, é uma realidade potencial. Quem se abre a ela, essa clareza, essa inteligência, esse espírito universal, pode ser comungado e pode ser atingido. Está a ser? É isso que eu digo. As práticas espirituais visam isso. Visam que a nossa mente saia das suas limitações e atinja essas dimensões universais. Está a ser? Isso é o que eu... Tu estás aí sentado a dizer isso. Ali está Sim. sentado o meu primo João Seabra, ilustre padre, da Sim. paróquia. Quem é que Sim. tu achas, de vocês dois, quem é que tem mais direito a dizer isso? Direito a dizer Direito ou no viver. sentido- direito no sentido da palavra, cumprir o ato de cumprir a palavra. Ou seja, tu estás a prometer... Epá, tu estás a Pedro prometer... está a falar. Estás a fazer Epá, um isso discurso eu não- escatológico. O Sim, Pedro está sim, a sim. falar de uma espiritualidade sem palavra, que é coisa completamente impossível. É só isso. Sem palavra? Sem palavra. Exato. Não. A partir de Epá. certa altura, Não sei É se pá, é não. essa palavra. Quer dizer, os verdadeiros níveis são apofáticos. De facto, são níveis de união. De união e que transcende A palavra, a própria a ele não lhe utilização. falta a palavra, a ele falta-lhe o orador. Tu não sabes é quem é que disse a palavra. Ou ora- que invoca. Pronto, aí é pronto. Porque ele diz Pois. Espírito Santo, Sim. e nós sabemos quem disse o Espírito Santo. E tu supões uma harmonia, que nós não sabemos onde é que tu a ratificaste, entre quem disse o Espírito Santo e quem disse, por exemplo, homem, não sei o quê, o que tu quiseres. Isso aí os nomes pouco interessam. Ora bem, Claro. para onde a palavra? não é sem palavra, porque ele Sem aceita os palavra, nomes. exato. Pronto. Ele aceita os Por isso nomes. não Epá, quer dizer nada. Ele não É pá, aceita o orador. não, é pá, porque a palavra Allah, pá, funciona para milhões de pessoas, mas não funciona para outras. A palavra Om funciona para milhões de hindus e não funciona para outras. É pá, e Essa é a questão, portanto, Pedro. nós não Pedro, podemos Eu ficar... quando te chamo, Sim, há milhões de gajos chamados Pedro, mas eu Exato. quando te chamo Pedro estou-te a chamar a ti. E sei quem é que estou a chamar. sim, sim. É isso Mas que eu está estou a aqui dizer. outro Tu não gajo penses ao que a lado. palavra Está aqui Allah alguém ao é a lado. mesma coisa que a palavra homo. Ou que a palavra Schweppes. A palavra Allah, para quem chama Allah, é como eu te chamo a ti Pedro. É pá, mas tu quando Não, vai. tu chamas Allah, podes chamar Deus ou não? Ai, Podes, tu achas que eu à podes noite- usar a tu palavra achas que eu à Allah ou noite, quando Deus. faço as minhas orações, não sei quem é que estou a invocar? É pá, sabes? Não, peço desculpa. Peço Atenção. desculpa. Eu não sei quem é que estou a invocar. Então o que é que eu sei da vida? Não, é pá, Pá, então, não. então, se eu não mas sei, tu sabes se eu não que- sei quem epá, estou a mas tu já invocar, conheces isso é o Deus. princípio, Não, isso é o não, princípio, não. isso é o princípio pá, básico pá, das famílias pá, humanas. Pá. Só os filhos dos lobos é que Epá, não sabem ninguém, falar. epá, primeiro, pá, ninguém conhece plenamente Deus. Portanto, Mas que eu não estou a dizer isso. então pronto, é para o que é que estás Eu a... quando digo Pedro, estou-te a Sim. chamar a ti, eu não tenho a pretensão de te Epá, e conhecer quando tu estás a 100%. chamar Allah, tu sabes quem é que Sim. estás a chamar? É isso, não Epá, sabes? eu sei quem estou a chamar. Estás completamente enganado. Uma coisa é eu chamar-te a ti, e outra coisa é eu saber quem tu és na totalidade. Não sei. Nem preciso de saber. Isso é o que tu me vais revelar. Bom, ora bem, pronto, essa é a palavra, vamos lá ver, quer dizer, essa palavra, a palavra Allah ou a palavra Deus, estás a ser, ou a palavra para um indiano, Krishna, ou Shiva, Sim. são palavras correspondentes. São palavras correspondentes, pá, Está bem? estás a perceber? Tu achas isso? Eu não acho. Acho que sim. Epá, são as palavras que, de acordo com a tradição em que cada um nasceu ou foi educado, corresponde ao ser divino. Ser divino para uma pessoa é invocado por uma palavra, Pedro, para outro ser é para outra. Acabámos há bocadinho de diferenciar isso. Desculpa lá. Diz. Há dois tipos de discursos ou teologias, se tu quiseres. Sim. Há a teologia profética e há outra. Na teologia profética, Epá, peço, epá, Está desculpa bem, lá. está bem, diz, desculpa lá. continua. Na Diz. teologia profética, o Deus revela-se. A porra do Shiva nunca se revelou coisa nenhuma. Como é que- assim. Epá, consta lá nos livros deles, pá. Pelo amor de Deus, pá. Consta lá nos livros deles. É pá, são Ou formas então- de construção. Os gajos têm dezenas de livros. É pá, eles não têm Bhagavad Gita, o Krishna. Claro que tem. Deus revelou E- também. Krishna Não. revelou-se a Arjuna. Krishna Não. revelou-se a... Epá, é absolutamente igual. Pá, Não. não tenhas ilusões. Epá, tanto que há milhões de orientalistas e de estudiosos, etc., que acham que Krishna foi um ser real.
Então Não, Arjuna foi o ser estás-me a real. dar razão. Não, Estás-me a dar Arjuna razão. foi o ser Alguma real. vez o Allah é um ser real, nesse sentido em que estás a dizer? Nem nunca na vida, pá, pelo amor de Deus. Tu não sabes o que é o Deus Todo-Poderoso. Pá, peço desculpa. Pá, Tu não estás, então não é estás uma a baralhar questão, tudo. é uma questão de palavras, não. Não é uma questão de palavras. É, Quer dizer, é. não se pode dizer que, digamos, não se pode usar as palavras para se destruir as palavras. Não, epá, Se nenhuma palavra tem sentido, o que tu acabaste de dizer também não faz sentido nenhum. não pá. faz sentido este assim. Há um princípio divino, Sim. na tradição indiana se chama, na sua origem primordial, Brahman, que existe depois em termos de trindade como Brahma, Vishnu, Shiva, e esse Vishnu manifesta-se em Krishna. Está certo? Portanto, há uma descida da divindade pura. Portanto, se o Allah é a dimensão correspondente ao Deus Pai, ou se é uma dimensão correspondente ao Espírito Absoluto, eu não sei qual é que é. Está certo? Não sei qual é que é. Portanto, depende da tua capacidade de sintonização com esse teu nível de Deus, de invocação de Deus, e a resposta que vem de lá. Portanto, para alguns seres, é claramente um Deus pessoal, ou é o Deus Pai, ou é um Deus que quer isto e quer aquilo. Para outras pessoas, é uma divindade de unidade, de amor, ou de, etc. Portanto, são níveis que cada um de nós tem que descobrir por si próprio, na sua prática, e nada é tão delimitado como tu queres crer, devido a ser proveniente desses tais deuses que se revelaram. Porque eu não distingo, não dou um valor tão grande a essas três revelações. Acho que o primeiro Barreto começa com Moisés e com o Antigo Testamento. Acho que houve uma mitificação tremenda da relação de Jeová e do conhecimento de Jeová que foi obtido, e criou-se aquele Deus tribal tremendamente violento e que fez aquilo. Depois veio o Cristo Jesus, que tem uma experiência de Deus, que quanto a mim, o Deus de Jesus não é o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus dos judeus. Portanto, o Deus Pai, que ele chama Pai, e provavelmente até poderia chamar Pai e Mãe, não é? É um Deus de amor. Portanto, é uma visão diferente de Deus, é uma experiência de Deus, está a ser? É uma experiência interior, não é, de forma alguma, uma coisa também que foi revelada por livro, as religiões do livro, assim como Moisés, que recebe as tábuas. Pá, onde é que ele recebeu alguma vez as tábuas no deserto? Epá, é evidente que tudo isso são formas simbólicas, completamente simbólicas, que se criaram e mitificaram a partir de outros textos, está a ser? E daí depois, a própria ascensão do profeta, etc. Temos que ver tudo isso como uma linguagem simbólica, não é? Assim como Jesus não ressuscitou, pá, em corpo físico, pá, é um absurdo, pá, não morreu, pá, queimaram-no provavelmente, cremaram, etc. Ressuscitou em corpo espiritual, como qualquer ser que morre tem essa capacidade se é um ser desenvolvido espiritualmente. Portanto, e nos outros povos e nas outras tradições, seja nos Sikhs, que também tem o seu livro sagrado, o Grande Sahib, como no Bhagavad Gita, o Ramayana, etc. Há realmente toda essa espiritualidade e de ligação com Deus e de vivência do princípio divino, que é isso que deve caracterizar a religião. Portanto, a religião é o religar o espírito que está dentro de mim com a minha consciência pessoal e com a sua fonte. E esse é que é o grande trabalho que temos a fazer. E se os livros sagrados das várias religiões são bons contributos, para mim o grande aspecto principal ainda são os místicos, seja os sufis, seja os místicos da tradição persa, seja os da tradição cristã, seja os cabalistas, sabe? Todos esses homens é que depois muitas vezes foram mais longe que o próprio livro, ou que o livro não pôde incluir. Ou sabemos como o livro foi tão trabalhado, no caso do cristianismo, em que sabemos que não é o Evangelho de Tomé que vingou, não é? Foram evangelhos muito mais moralizados, está certo? Portanto, acho que é essa essência divina que nós temos que aprofundar o contacto, aprofundar a realização e depois conseguirmos ter uma vida de acordo com
esse motor interior, essa força, essa claridade. E isso faz realmente por um princípio de uma vida de amor, como tu dizes, uma vida que haja um princípio também de controle e de disciplina, e uma parte de meditação, de contemplação, que permita uma pessoa ter o contacto com esses níveis, através do olho espiritual e através de uma maior adaptação nossa à nossa dimensão espiritual. Não sermos tão limitados pelo corpo físico, não é? Ou só pelo cérebro, mas temos uma consciencialização, temos um corpo espiritual e que um dia sairemos deste corpo na nossa dimensão espiritual e continuaremos a nossa evolução ou a nossa participação no cosmos em manifestação. Silêncio agradável, realmente um silêncio de concordância com uma certa verdade. Como, Manuel Bernardes, que és mais imparcial, o que é que sentiste? A questão da universalidade da religião. Sim, sim. Como é que, neste momento estamos perante 3 grandes polos de religião. Como é que Quais são os 3? Quais são os 3? Os judeus, polo de religião, epá, são uma minoria, não têm qualidade nenhuma. O budismo é 1000 vezes mais forte, pá. E o hinduísmo, epá, são religiões. O budismo, pá, importantíssimo, pá, e o hinduísmo. Mas estão todas interligadas. Estão todas interligadas. Por isso é que eu acho que tem que haver uma comunhão. A pessoa convém. O trabalho grande é as pessoas estudarem. Nas próprias escolas devia haver já uma educação religiosa aberta aos textos sagrados das várias religiões, às suas práticas, à sua tradição de místicos, perceber-se, haver uma educação que permita às pessoas poderem ir ao templo shintoísta, ou ao santuário shintoísta, ou ao templo budista, ou à mesquita, ou à igreja, ou à sinagoga, e participarem, sem estarem a sentir que estão a atraiçoar o seu Deus, se estiverem a praticar na outra forma de verem Deus, e começar-se a perceber que tudo são canais para a divindade e basicamente para o amor e para a inteligência, a sabedoria, que é isso que são as qualidades divinas que a humanidade tem que desenvolver mais. E, portanto, elas são desenvolvidas a partir de uma compreensão e de uma circulação de uma energia de fraternidade e de amor entre as várias religiões. Portanto, é essa prática de leitura, de estudo e de eventual prática nas várias tradições que permite, de facto, uma pessoa sentir-se cada vez mais universal e que acompanha o movimento. Eu acho que não é a prática Também, a prática é também um aspecto. Mas, Pedro, aqui vai. Já várias vezes no teu discurso faz a palavra controle e disciplina. É para ter que haver um bocado de cena. Epá, Isso é fundamental. Eu também. Estamos a falar de ideias amorosas, etc. O controle e a disciplina foi-me um bocadinho complicado. Depois. Não, mas espera, estou explicando lá qual é a tua visão de amor. Uma discussão que já temos há muito tempo é que eu não separo o misticismo da razão. Também eu não, também não. Então, o misticismo revela-se pela razão, mas se não, pela prática revela-se de qualquer coisa. Não. Pela atribuição de uma palavra. Não. Aí, o misticismo, a palavra vem de mister, pá, de silêncio, pá, de mistério. Silêncio atribui sempre uma palavra. Não, mas é evidente que há sempre palavra e há momentos sem palavra. Tens a razão implicada nisso. Mas tem sempre a razão, mas eu acho que, por isso mesmo Deus é a inteligência, mas Deus é inteligência e amor. Mas revela-se pelo pensamento, não se revela por uma prática. Não pode-se revelar pela... A prática pode ajudar, se eu quiser passar 15 dias em jejum, isso pode-me ajudar a levar a qualquer sítio. Exato. Não quer dizer que leve. Claro, completamente. De facto, a forma mais de consciência para isso é a palavra, porque a palavra... É evidente que é a palavra. Se nós estivermos aqui a conseguir utilizar a palavra na sua dimensão... Não, controle é neste aspecto. O que é controle? Acho engraçado, porque tu pões o misticismo como sendo uma coisa de disciplina. Não, misticismo... Misticismo significa o quê? É miste, que vem dessa experiência interior silenciosa, em que, silenciosa neste sentido, tu pensas horas
e depois tens que fazer silêncio, tens que ouvir, tens que receber do Espírito. A tua mente tem que fazer o silêncio e tem que receber. E esse receber não é por palavras, forçosamente, também pode ser por palavras, mas muitas vezes é por... Não é por estado... Não, pode ser por visão. Não. Visão é uma palavra. Não é uma palavra. Não é uma... Senão não consegues sequer identificar a visão. Mas é evidente que se nós quisermos ver... Podes não dar uma expressão à palavra. Podes não tornar a palavra oral. Tens a palavra de ti, tudo bem. Pronto. Mas aí está Francisco, é evidente. Onde é que está a disciplina e o controle e essas coisas? A disciplina tem que ser neste sentido. A disciplina tem que ser assim. Se tu não fazes um esforço de ler um livro, se não tens a disciplina de leres o livro, tu não consegues. Se tu não tens a disciplina... vemos... Quem disse? Há um estúpido que pode ter uma boa ideia, pode ter uma iluminação e é o estúpido do mundo. Nada se faz no mundo sem algum... Nada se faz... Qualquer coisa. Quem? O Bandarra. Desculpa lá. O Bandarra sabia a Bíblia de cor, Mas citava e fazia poemas, etc. Nada no mundo se faz sem um trabalho e sem um esforço. A palavra disciplina significa isso, como a palavra sacrifício, Sacrum facere, é preciso um trabalho, senão era a lei do menor esforço, que é o que muita malta é levada. É a lei do menor esforço. E avança um pouco, Não, se calhar não, se calhar avançam mais que até que um gajo que se esforça tem que ser o meio termo. Eu não estou a realçar, aliás já tenho uma certa idade em que já não tenho tanta capacidade para ser tão asceta como já fui, mas acho que é fundamental haver um controle e disciplina. Há outra coisa que me está a fazer confusão. É que não só há uma mistura entre o homem e o animal, que para mim é um bocado complicado, como depois, nesse plano de doutrina mística, onde é que está o mundo? Quer dizer, onde estão os outros? O mundo? Quer dizer, nós... eu falei mais de uma vez. O mundo tem o homem, pela palavra, tem dá existência ao mundo, dá expressão ao mundo. E dessa medida faz uma reintegração do mundo. E tu nesse discurso não contas com o mundo. O que é que eu não fiz o mundo? Eu fiz que todos nós temos que saber as religiões todas, estudar todas as religiões e conviver com todas elas, ou seja, conviver com todos os povos e com todas as tradições. E chegar a pontos de poder comungar. A chegar a ponto de poder comungar. Não, a chegar ao ponto de poder comungar. Não, isso foi o primeiro aspecto. Eu disse que era o estudo e o segundo era a prática, a vivência interior, a comunhão, é viveres com as pessoas, praticares com eles, estás no templo, aprenderes a poesia deles, falares as tradições, etc. Foi isso que eu falei. É esse diálogo que é, no fundo, tu aprenderes a palavra do outro. Aprenderes a palavra do outro e tu, para aprenderes a palavra do outro, tens que ser também um misté, tens que ter o misticismo de poderes te calar e poderes sentir a essência do divino na palavra que não te é conhecida, que é o grande desafio. Portanto, é esse aspecto que exige muito de nós, porque não podemos ficar fechados nas doutrinas reveladas, mas temos que fazer uma abertura constante ao outro que nos interpela na própria pedra, na própria árvore, e é todo o aspecto da ecologia e da preservação da natureza que está também em jogo, sem, evidente, querer menosprezar ou diminuir a dignidade do ser humano enquanto portador do Espírito Divino, portador de um Espírito Divino que está dentro de si, ou que perpassa dentro de si, e que é realmente a grande realidade que nos importa desenvolver, e é por isso que estamos cá. E é nesse aspecto que razão e misticismo estão combinados. Portanto, tem que haver um esforço de trabalho, de compreensão, de leitura, de desenvolvimento, de inteligência e de diálogo, e depois tem que haver o aspecto de comunhão, de silêncio, de misticismo, de visão interior, de visão espiritual, de experiência no coração. E é toda a experiência que tu queres. Publicaste um livro sobre o amor e que tens desenvolvido o amor, que também tens perfeitamente as tuas experiências de transmissão do sentimento de amor fora das palavras, em silêncio, e todos esses estados de comunhão, de coração, etc. Sabes o que é que eu considero aquele livro iniciático? Sim. Não é só pela experiência individual. Sim. Foi porque
eu considero aquele livro iniciático porque exigiu de mim tornar a ideia de amor completamente racional. Foi o máximo de racionalidade que eu consegui da ideia de amor. Mas a partir da ideia e da experiência de amor. De tal maneira que fiquei em silêncio depois. Isto é, depois daquele livro sobre o amor, não consegui escrever mais nada sobre o amor. É muito engraçado, porque eu vi muito pouca racionalidade naquele livro. Isso é engraçado. Tu escreveste aquele livro através da racionalidade do amor. Não é através da racionalidade, foi o máximo de racionalidade que eu consegui da ideia do amor. E é por causa disso, foi isso que foi a iluminação. A iluminação pode ser sugerida, agora não interessa, os aspectos concretos dessa iluminação, do ponto de vista, mas do ponto de vista de pensamento, foi a minha felicidade, foi pela primeira vez na vida, consegui atingir uma racionalidade em relação à ideia de amor, foi absolutamente luminosa para mim. E qual é que foi? Como é que tu explicas? Como é que condensas? Diz lá. Deixa lá ver. Houve uma relação com o divino. Mas foi racional, completamente racional. Não foi. A racionalidade é que para mim me espanta. Mas, portanto, a tua noção, a tua compreensão do amor, sentiste-a como uma experiência. Foi conseguir dizer que as almas são em vez de ser almas gêmeas, são números primos. Começar a dizer que tentar expor o amor como uma ideia eterna, absoluta, etc., por aí adiante, estabelecer que a ideia de amor tem a ver com o princípio de identidade, ou a ideia de fidelidade tem a ver com o princípio de identidade, ou seja, põe no real, ou a ideia, põe no real o princípio de identidade, a fidelidade, etc. A identidade entre dois seres que se tornam um ou não? O princípio de identidade, o princípio de identidade, lógico, não é? Uma coisa é ou não é. Sim. A fidelidade transpõe esse princípio para a vida. Para a relação com outra pessoa. Para a vida. Pois. Não é só fiel à mulher, é fiel à pátria, é fiel a Deus, é fiel a si próprio, etc. Por isso, tornou possível esse tipo de relações. E isso tornou-se completamente racional. Para mim foi uma descoberta pela racionalidade que aquele livro tem. Sentiste que para ti a ideia de amor é a ideia que te identifica a ti próprio? Exatamente, a ideia de amor não está na racionalidade de tu para mim. Mas é que a racionalidade só que eu tenho o princípio da racionalidade para mim e da coisa é uma religião, como é que eu digo? É uma religião amorosa. Quer dizer, é o amor, quer dizer, quando nós chegamos, que eu considero aquilo iniciático porque foi a primeira vez que consegui expor com um A mais B igual a C, uma ideia amorosa. Pode não estar totalmente explícita, Manuel. Que tem aspectos sentimentais, aspectos emocionais, aspectos mas tirando isto, a ideia amorosa ali é uma ideia racional. É o máximo de racionalidade. Eu sinto. Aquilo foi uma iluminação para mim, não por ser uma emoção, ou ser um sentimento, ou ser mas foi uma revelação racional. Ou seja, não só tenho a consciência daquilo, como comecei a avançar realmente na ideia amorosa. E nesse sentido, os cavalos de amor são tornar as questões racionais. Portanto, o máximo de amor é o máximo de racionalidade. O máximo de amor é o máximo de racionalidade. O máximo de racionalidade pode ser, e é, no final, uma ideia amorosa. Isso não tem... É tornar visível aos outros e a